Olá, Cássio, boa tarde. Então, é correto contar piadas no meio do sermão? Pois é, essa questão da piadinha no meio do sermão é uma... Beto, você prega para adultos ou não só crianças? Rapaz, hoje eu estou experimentando muito isso, pregar para adultos, para os pais, principalmente, né? Na atual dificuldade que está os pais aí de criação, porque os pais entregaram as crianças para o colégio e para a igreja, né? É. Então acaba que a gente fala muito para os pais, para professores, então estou bastante hoje envolvido com gente mais velha. Mas meu negócio, eu gosto muito dos criancinhos, porque as crianças são mais simples de tratar, são mais delicadas e é um povinho cheio de humor, sempre está humorado. A criança? Né? Criança é. Criança mal-humorada, ela chora, grita, briga, acabou e o momento dela ali. Mas o adulto é que fica guardando esses ressentimentos, né? Fica mal. Mas a criança é muito legal. Eu achei legal a pergunta dela. Como é que é o negócio do seu irmão? Que meu irmão... Ela falou assim, contar piada pro seu irmão. Na hora que não começa não, cara. Vamos... Começa com o trocadilho. Não pode contar piada pro seu irmão errado, não. Não. Pode contar piadinha. Porque, olha, você quer ver? Cláudio Duarte, por exemplo. Sermão. Ele conta piadinha no meio do sermão. É. Ele faz o sermão no meio da piadinha, não? Ou então isso. Porque é uma questão polêmica. Eu acho que o Cláudio, ele conjectura muito, né? Conjectura... Você gastou hoje, hein? Você estudou antes de vir pra cá. Conjectura. 10 de supletivo. Olha aqui, eu acho que é mais isso aí. Mais o quê? Agora, tem muito a ver com o jeito do cara, né? Hoje ele faz um stand-up na igreja, não é isso? Não, mas dizer assim, stand-up na igreja. Pra mim é isso que ele faz. E tá bem na moda, tá bem atual e o pessoal gosta demais. Eu já vi gente falar assim, não, eu vou na igreja que o Cláudio vai estar lá, eu preciso divertir um bocadinho, rir. Mas tem gente que vai pra isso. Ô Farofa, eu sei que você tem uma posição muito... Na minha igreja tem esse negócio de piada, não. Você continua ser perseguido? Esse lobo raposo não brinca não, filho. Chapelão, cadê? Ô Farofa, porque o Farofa, quando eu fazia o programa de rádio, o Farofa trabalhava com a gente na rádio, às vezes as pessoas pensavam que era o personagem que ele fazia. O perseguido, como é que é o nome do... Como é que ele chamava? Valdomiro. Não, mas tinha os outros nomes. Perseguido. Chateado. É, porque chateado. Ele parece que ele tá sempre chateado, parece que ele tá sempre triste com alguma coisa, né? É verdade. Ele tá sempre reclamando. Mas você me perguntou o quê? Não tem nada. Então tá bom. O que eu queria saber é o seguinte, essa questão, por exemplo, né? Você, na época do Valdomiro chateado, lá você fazia, ele não tinha ainda tomado a facada. Não. Né? Aí depois tomou a facada. Isso. Você consegue fazer humor com uma situação assim que é meio drástica? Achei que você ia perguntar se eu consigo imitar ele tomando facada. Não precisa chegar tanto. Não Mas o que você acha? Você acha que é de mau gosto? Acho que é uma linha muito fininha, cara. Assim, é muito complicado, assim. O Valdomiro mesmo, ele chegou a ouvir a minha imitação e ele gostou. Mas, assim, tem determinado terreno dentro do humor que você não deve ir. Pois é, quer ver? Por exemplo, aqui... Também nós somos cristãos. Né? Determinados assuntos a gente não deve abordar. Hoje, por exemplo, o tema, a nossa pauta, o nosso tema, ele é preparado com antecedentes no mínimo uma semana. Isso. Hoje, que é o dia do humor, que trouxe duas pessoas muito bem-humoradas, pessoas, graças a Deus, assim, que são bem alegres. Hoje aconteceu, de ontem para hoje, aconteceu nos Estados Unidos, uma coisa terrível. Né? Pessoas, no mínimo 50 pessoas morreram, outras centenas estão feridas, gravemente feridas. Então fica aquela coisa, por exemplo, não dá para... Eu entendo, a minha posição é essa, que eu acho que tem coisas que não dá para brincar. Você entende? É igual a Bíblia, por exemplo. Certas coisas da Bíblia, eu acho que igual a gente contando piadinha com relação a personagens da Bíblia e tudo, eu tenho dificuldade, cara. Eu não sei, eu acho que você tem que saber com quem brincar, é hora de brincar. Eu acho que varia muito da criação que você teve, viu, Cássio? Tem criação. Meu pai é um cara que sempre me chamou a atenção, mais de eu ser brincalhão desde pequeno. Ele sempre me chamou a atenção, com a Bíblia não se brinca, nem com o nome de Jesus. Eu nunca brinquei disso, eu nunca ouvi falar de Jesus, contar piadinha de Jesus, eu não conto. Mas foi uma criação, então pra mim já é um tabu muito grande. O palhaço, quando entra no hospital, é uma coisa, quando vai na rua é uma coisa. Mas quando eu entrar na igreja, há 10, 12 anos atrás, quando o Bozo veio com essa ideia de palhaço dentro da igreja, o negócio todo, era muito difícil a gente ir para a igreja. Era muito criticado. Eu já tive várias vezes apresentando, e a senhora me levantou, aqui não é lugar de palhaçada, aqui não é circo dentro da igreja, manifestações assim, muito severas quanto isso. Mas a proposta que era feita era outra. Então hoje eu tenho uma maturidade também, um entendimento maior. Eu acho que palhaço, ele é colocado em qualquer lugar, a graça, o humor, mas tem um horário, tem um dia, tem o porquê.
O caso do Cláudio é um fenômeno aí que nós estamos tendo, não é só do Cláudio, mas na internet, esse negócio do humor assim, bem despojado, esse negócio todinho, nós estamos vendo isso aí, tá alastrando, tem gente cada besteira na internet, cada bobeira, e aí as pessoas confundem as coisas. Quando você não tem a criação e não tem uma ideia, deixa eu te falar assim, é uma palavra difícil, litúrgica. No culto, as pessoas confundem muito isso. Então, e hoje eu vejo muito pastor trazendo entretenimento para a igreja. Não é o lugar do entretenimento. Então as pessoas vão buscar entretenimento. Então, você concorda, né, cara? Você tem uma pegada nesse sentido. Total. Eu acho que igreja não é lugar de entretenimento, ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Exatamente. Há um tempo atrás, até que acho que a sociedade, as coisas estavam um pouco mais leves. Hoje em dia, cara, não tem um dia que as coisas não estão, assim, terríveis para tudo quanto é tipo de setor da nossa sociedade, seja político, seja social, enfim. Agora, essa questão que você falou de brincar com a Bíblia, assim, é muito subjetiva essa interpretação, porque a gente às vezes acha ruim de ver uma sátirazinha na internet, uma montagenzinha, tá brincando com a Bíblia, tá brincando com Jesus. Se você for olhar, se você ler a Bíblia e deturpar, ou você não seguir ela seriamente, você não está levando ela a sério, você está brincando com ela. Eu acho que essa brincadeira é mais grave. Quando você lê alguma coisa, a Bíblia fala para você fazer uma coisa, você faz outra completamente diferente e não está nem aí para isso, eu acho que isso é brincar com a Bíblia. Você levar as coisas no bom humor, lógico, tem uma ética por trás, é o que eu disse agora há pouco, assim, tem certos lugares que você não pisa, que você não toca em determinado tipo de assunto. Eu acho que essa brincadeira com a Bíblia é mais Olha grave. só, vou dar um exemplo que uma das nossas telespectadoras mandou aqui. A Valdirene, brigadão Valdirene. Ela fala assim, por exemplo, essas piadas que as pessoas fazem são fingindo que estão orando em línguas. Eu já ouvi N vezes. Qual a posição de vocês? Tem negócio da couve nos balaio, chupa bala house, já ouviu? Chupa bala house, Tem várias expressões. Se tu me cantas, tu me leva. Acabaram virando clássicos, assim. Sirianda na praia. Pois é, a Valdirene fala que acha que isso é um pouco de reverência. Ela não usou o termo reverência não, mas eu estou interpretando aqui. Mas depende, né, que vai ser colocado. Você está entre nós três conversando aqui e é uma brincadeira. É interessante, O ambiente... Eu acho que cada lugar, né, cada macaco no seu galho, cada lugar tem... Não, gente, ó, o Beto, às vezes imagina que ele fala aqui em off. Eu falo. Não, ele chegou aqui, eu não sei, você vai fazer aquele negócio ao vivo lá do que tava te incomodando? Não, faz isso não. Ele falou... Você vê que besteira. Só que o meu passarinho tava me incomodando, que eles acharam ruim. Tá aqui. Esse cara é doido, ele chegou assim, meu passarinho tá me incomodando. Aí enfiou a mão no bolso e tirou o passarinho. Mostra o passarinho. Ele fica aqui. Não, mostra o passarinho que o pessoal não viu. Ele fica chocando os ovos. Deixa eu ver. Tá vendo aí? Ele consegue ser pior. Rapaz. Esse cara é louco. Não, eu... Aqui deles, ó. Quando eu faço programa com ele, é a coisa mais inesperada, Farofa. Você não sabe. Mas eu falo sério, cara. Falo sério. E quando que você fala sério? Não sei, minha mulher não descobriu também não, mas ela falou que vai me contar. Por exemplo, vou dar exemplos de piadinhas assim. E eu, pessoalmente, eu lembro que eu estava dando aula no seminário uma vez sobre Êxodo. Aí eu peguei uma charge na internet que eu achei muito interessante. Né? Era a mãe de Moisés, era um desenho, a mãe de Moisés dando banho em Moisés na banheira e Moisés abrindo a banheira e a mãe. Moisés, para de brincar com a água. Legal. Então, assim, era uma charge, uma brincadeira, né, com um fato da história de Israel que aconteceu, né? Agora, tem gente que aquela piadinha, por exemplo, por que Jesus apareceu para as mulheres depois da ressurreição primeiro? Para sair contando. Para sair contando. Esse tipo de coisa. Por que Moisés não levou tatu na arca, você sabe? Tatu, não sei. Por que Moisés levou tatu na arca? Não. É porque quem levou a arca foi Noé. Gente, ninguém merece. Não entendi, não? Mas a arca da aliança. Pois mas não cabe tatu. Então, eu acho que o problema, Cássio, é que a gente está falando aqui agora há pouco. A nossa sociedade, assim, as coisas estão tão chatas hoje em dia, tem tanto mimimi, que é o pessoal, que a gente perdeu a capacidade de rir da gente mesmo. Igual a gente chegou aqui, eu fiz uma piadinha com você, cara, a gente perde a capacidade. Igual o pessoal do pentecostal, assim, o pessoal fica brincando de falar línguas e tudo mais, de manto, aquela coisa toda. Quem é de boa, vai levar na esportiva, vai rir dele mesmo. É claro, a gente tem que pensar no limite também da ofensa. Assim. Agora, a partir do momento que eu me coloco como humorista, por exemplo, eu sou um humorista, vou gravar vídeo aí pra internet, vou fazer vídeo de humor. Eu acho que pode evitar. Porque
nem todo mundo entende aquilo ali como uma brincadeira. Se você não tomar muito cuidado, a pessoa pode ficar ofendida. Você pode com errar aquilo na ali. mão, né? Essa questão do Moisés, brincadeira, ok. Essa questão também de falar em línguas, mas tem um certo limite, assim. Até onde eu vou, que não vai ofender uma pessoa que é de uma religião de uma igreja pentecostal, tem muita gente que apela, né, não acredita nesse tipo de coisa, não gosta desse tipo de brincadeira. É claro, também você não pode pautar na opinião de todo mundo também, senão você não vai fazer nada. Se você for brincar com qualquer coisa, uma outra pessoa não vai gostar. Eu não tenho dificuldade de brincar com ninguém. Eu vejo gente com muita dificuldade. Pessoas que não sabem brincar também, já viu? Gente que não sabe brincar, chega lá querendo fazer graça. Pedir um soco, né? Eu chego, brinco em qualquer lugar, então eu já deixo as minhas intenções de brincadeira bem claras, fica muito mais fácil. Eu tenho os lugares e as horas de brincar, até com as crianças. Eu faço brincadeira, aí eu chego a hora de contar a história, de falar de Jesus, acabou. Agora acabou a brincadeira, eu sei separar isso, e separar isso para elas é muito legal. Eu vejo que na igreja tem que ser feito isso aí também. Eu acho muito legal. Brinca, ri e tal. Algumas coisas acho que não são pertinentes de púlpito. Não deve ser fazer em púlpito. Pois é, que tem essa questão do culto. Você como eu, nossa igreja presbiteriana, você não, né? Não, metodista. Metodista. Não, mas um pouco conservadora também a origem. Quem é de igreja presbiteriana tem aquela coisa da reverência. Mais conservadora, bem conservadora. Porque é o seguinte, quando vá-se para um culto, para uma reunião ali, litúrgica, você tem uma expectativa. Tem um ditado popular contemporâneo, que não é da minha época, mas eu já aprendi. Quem não sabe brincar não desce pro play. Já viu? Não desce pro play, verdade. Quem não sabe brincar não desce pro play. O que acontece é que, às vezes, a igreja vira play. Porque tem gente que não vai para a igreja para receber esse tipo de coisa. E ela fica chocada. Não sei se eu estou sendo claro. Entendi, verdade. Eu acho que ter bom humor durante o culto, legal. Ter bom humor. Mas fazer do culto um momento de como é que eu posso dizer? Programa humorístico, eu já tenho um pouco de dificuldade. Perde o foco. Eu acho que perde o foco. A questão é o famoso bom senso, né, cara? Também. Você não vai chegar num velório fazendo piada. Pois é, mas tem gente que chega, também, né? Mas tem gente que chega e ninguém gosta. Então, assim, a questão, por exemplo, você vai numa igreja, ali tem todos os tipos de problema. Tem todos os tipos de problema. Tem gente passando pelas todas as situações. Uma pessoa pode ter acabado de perder alguém. E o que ela foi, vou entrar na igreja, quem sabe ali eu não recebo uma palavra que vai me dar uma ajuda. Aí um cara vai lá e faz uma piada sobre velório. Entende? Tudo é lugar. Eu também, o momento é lugar. Onde eu devo fazer esse tipo de piada? Aí entra no bom senso e aí que eu penso, esse é o humorista bom. É o cara que sabe a hora e a linguagem de fazer determinadas piadas. E a gente vai aprender. Quando eu comecei o hospital, eu entrava assim para trocar de roupa, e aí a menina falou assim, junta as crianças lá no hall lá e eu vou entrar, e vou fazer. Aí eu entrei, falei, dei uma fitinha para ela, naquela fitinha, solta a fitinha que eu vou entrar cantando. Fita cassete. Cassete. Aí se ela soltou a música, eu já sabia que era para entrar, entrei no hall do hospital e estavam as crianças todas sentadas assim, e eu gritei assim, olá criançada, todo mundo batendo palma comigo. Só que era o setor da amputação, as crianças... Nossa, Deus. Então, rapaz... Você imagina isso? E aqueles então bate bracinho. Mas eu tomei um susto que eles bateram os toquinhos, cara. Bateram os toquinhos mais alto, bater braço. E aí eu levei na brincadeira e levei. Mas eu aprendi muito com isso. Tem o lugar e tem a hora para fazer as coisas. E é bom eu conhecer onde é que eu tô indo. Então é o seguinte, eu acho, conhecendo o Cláudio, pelo que eu conversei com o Cláudio várias vezes, a intenção dele não é ir lá e fazer graça. A intenção dele é levar a palavra. Eu acho que a intenção primordial da igreja é levar a palavra. O entretenimento pode acontecer. No meio da... Eu já vi Silas Malafaia ser engraçado, falar coisa engraçada. Meu pastor é super engraçado, pastor Gil Linhares. Aliás, um beijão, parabéns, pastor, hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário do meu pastor. Você é lindo, querido, maravilhoso. Depois do momento médio com o pastor Jorge Linhares, vamos continuar. Vamos continuar. E aí, bom, falar nisso também... que é isso aí? Mostra o negócio aí. Estamos os CDs aqui para arrecadar fundo para a Casa da Alegria, meus CDs, meu DVD. O que é Casa da Alegria? Casa da Alegria é a associação que eu tenho, que a gente cuida das mães que estão com as crianças hospitalizadas. Nós visitamos as crianças toda semana e nós estamos vendendo esse material aqui para poder arrecadar. Tem um site, Beto? Tem site, www.ministrodalegria.com.br. Você pode entrar lá no nosso YouTube também. Nós temos filminho lá do YouTube bacana na página lá do nosso YouTube. Também nós temos o quê? No YouTube é Felisberto.
Felisbeto. Felisbeto. Põe lá, Felisbeto, vai. E tem os Instagram do Ministro da Alegria. Olha, Tem sketches rápidas, né, Beto? muitos sketches. Eu mandei pra você. Várias. Bacaninha. Você começa a ver sketch e você fala, gente, nossa, coisa tão boba. Mas é bobo, mas é leve. É isso aí. É rapidinho, não tem nada de apelativo, assim, nem nada. Mas a gente tá com a ideia só de alegrar mesmo, a ideia, o Ministro da Alegria é alegrar o ambiente, alegrar. Você fala muito rápido, é ministrosdaalegria.com.br. É que ele tá mostrando o tempo ali, tô falando rápido pra culpar Você o tá tempo. estressado. Mas tá bom. Olha aqui, é porque, gente, a vida é assim mesmo, correria. Você tem 2 personagens. Tem o Betoneira, que é o do hospital, que visita o hospital, e tem o Felisbeto, que é esse que vai nas igrejas, fala do amor de Jesus, prega a mensagem de Jesus. E esse é muito legal. Tá vendo? Eu vou nas igrejas, existe um momento, para nós é mais fácil hoje. Quando eles vão fazer festa para as crianças, já tem todo preparado, a igreja já está preparada para aquele tipo de evento. Sim. Então, eu já vi preletores chegar na igreja, querer fazer graça e fazer uma piada imoral. Sim. Mau gosto. E isso é ruim, a igreja choca com isso, e ele perde também muito com isso. E a gente tem que ser esperto, porque o diabo é sagaz. E a gente às vezes fala, eu já falei muita besteira. Então o diabo fala coisas que pode atrapalhar a palavra, jogar por terra toda uma palavra maravilhosa que você ia dar, eu já vi isso. Então eu acho que tem lugar, tem tempo. Como é que chamava a sua função no balaio, por exemplo? Você era o quê? Era o âncora? Âncora, o Alex conseguiu fundar o programa, né? Exatamente. Cara, a gente fazia uma bancada ali. Como é que era o programa, assim, por exemplo, o balaio? Como é que era a produção? Era da cabeça do Alex, da sua cabeça? Cara, não tinha produção? Não tem como você ter produção com o Alex ao vivo todo dia, né? Isso é uma caixinha de surpresa. Você entrega o roteiro pra ele, ele faz o contrário. Então, ele assim, não segue. Na verdade, a gente juntava ali 5 amigos, ligava o microfone, os ouvintes também era como se fosse amigo nosso. E vamos bater papo, cara. Vamos falar de vida, vamos chorar junto. Quantas vezes a gente chorou junto? Vocês choraram? Muito. Eu sempre peguei vocês rindo. Muito, porque a gente fazia as pessoas rirem, mas os problemas são reais, né, cara? Sim. Eu tava falando aqui agora há pouco, tinha uma mãe aqui, ela usava o nosso programa para mandar recado pro filho dela que tá preso lá em Bicas. Cássio. Ela sabia que ele ouvia, ele falou com ela, não, mas eu escuto o programa, tal, ele gostava muito, ele mandava carta pra gente, tudo. E ela, quando não tem como ligar para um presídio para falar com o filho, ela falava, gente, eu estou usando o programa de vocês para falar para o meu filho que eu estou orando por ele, que eu estou com muita saudade dele, que ele gosta muito de vocês. O nosso programa era humor para ele dava risada lá dentro da cadeia. Ele falou, cara, eu dou risada aqui, mas era um programa interessante. Então não era um programa gospel, assim, no sentido, para o público gospel. Né? O balaio, o alvo era outro. Nós começamos em rádio secular, né? A gente ficou 2 anos numa rádio secular que era muito forte aqui em Belo Horizonte, em 2010, 2009, se eu não me engano. E o nosso público era muito que não era cristão. Exatamente esse é o ponto que eu acho do humor cristão. Ele deve falar de tudo, ele não deve ser um humor de dentro, sabe? Muito hermético o negócio. Não é um... O quê? Hermético. Isso. É isso aí, não deve ser isso aí. Então, assim, a gente pode falar de vida, pode falar de tudo com humor, sem agredir. Às vezes a gente erramos algumas vezes, com certeza. Mas quando a gente errava, quem nos apoiava era quem não era cristão. Isso é que é interessante, porque, por exemplo, no humor cristão, por que alguém ouviria e ouvia o balaio, ao invés de ouvir um programa de humor não cristão? O que tinha de diferente? Não tinha agressão, não tinha palavrão, não tinha duplo sentido. Recentemente eu vi um vídeo de um rapaz que eu acho que ele foi infeliz no que ele fez. Ele faz stand-up cristão, não vou citar o nome, também não vou citar a igreja. Mas ele fez uma piada de homossexual, imitando o trejeito homossexual, dentro de uma igreja lotada, uma igreja muito grande. Eu acho assim, o homossexual, ele já sofre piadinha em todos os âmbitos, assim, para onde ele vai, ele sofre preconceito, ele sofre... Aí o cara entra numa igreja e vai escutar a piada lá dentro, aí vai voltar no que a gente estava falando aqui. No balaio, a gente brincava entre si, ligavam homossexuais pra gente e falavam, gente, eu sou homossexual, eu escuto o programa de vocês, porque vocês brincam e vocês não nos ofendem. Nós temos vários relatos disso na época que a gente participou da Rádio Extra. Muitos homossexuais ligavam. Você enrolou lá para não falar o nome, depois falou, né? Mas a rádio Já foi. É porque ela tinha acabado, mas acho que agora ela voltou. Mas vocês não escutam não, gente. E o balaio tem chance de voltar, cara? Esperança? Quem sabe 2018 não tem alguma coisa aí. Tomara, né, cara? Porque eu acho que é um espaço que precisa, né? Precisa. Ser conquistado. As pessoas sofrem, né, Cássio? Muito.
todo mundo Eu sofre. ouvia, eu confesso, tenho vergonha de admitir, mas eu ouvia. Eu fazia, pior ainda. Assim, as Não, pessoas... mas era muito estranho, assim, porque estranho assim, no sentido que o rádio é um mistério, o rádio. Porque o rádio, diferentemente da TV, a TV estão nos vendo aqui, vendo que nós somos essas coisas feias aqui. No rádio dá para imaginar a gente um pouquinho diferente. Exato. Né? E eu lembro que eu ouvia, cara, era muito interessante, porque eu ria, mas eu ria. E o pessoal às vezes parava no carro, o que esse cara tá rindo? 5 horas da tarde? Era 5, né? De 5 horas. Era de 5 a 7. 5 a 7, né? O que ele tá rindo? Mas o humor é isso, eu tava rindo, não ia ter um palavrão, não ia ter uma pornografia. Eu acho que o humor, cara, o humor ele é um remédio. Aí depende da dose que você põe, como você aplica e tudo mais. Igual, toda vez que eu dou entrevista aqui, eu falo a mesma coisa. Histórias que você fala assim, gente, mas uma pessoa dessa está escutando nosso programa? A gente teve caso aqui de uma menina que ligou e falou assim, gente, eu perdi o meu marido assassinado. Nossa. Tem 9 meses e eu tenho uma criança pequena. Antes de eu escutar vocês, teve uma vez que eu fui para a faculdade de carro e eu me perdi no caminho. Na hora que eu assustei, eu estava num bairro que eu nem conheço. Eu simplesmente fui dirigindo. Agora, eu escuto vocês, que é o meu trajeto. Ela estudava à noite. É o meu trajeto. Na hora que eu assusto, eu tô rindo. Peraí, mas eu acabei de perder meu esposo assassinado e eu tô rindo aqui. Ela ligou pra gente e contou isso. A gente tem um ouvinte que é um grande amigo, virou amigo nosso. É o Alan, lá de Betinho, deve estar assistindo. O Alan é cego, ele é deficiente visual. Sim. O Alan ligava e a gente brincava com ele e ele mesmo brincava com ele mesmo. Ô, Alan, que tem pouco que eu não te vejo. Ele, pois é, cara, mas pra ver você, eu prefiro ter nascido cego, vocês são feios demais. Ele brincava com a deficiência dele. Tem pouco que eu não te vejo, é duro. Não, eu falo, Alan, o pessoal teve uma vez que eu fiz essa brincadeira com ele. Falando, o pessoal tá dando uma previsão aqui de chuva, tem como você dar uma olhada no céu? Não, cara, o céu tá preto. Então, assim, Foi ele que dá a visão da igreja? Exato, você é um cara de visão e tal. O bom que você não fica olhando para as irmãzinhas que você tá pregando. Então, assim, ele ri com isso, legal, cara. É um amigo nosso, legal. Assim. Se você for olhar, é um sofrimento. A pessoa ele não enxerga. Mas ele leva isso no humor. Eu acho que tem a questão do humor também, que é uma questão, assim, como é que eu posso dizer, até filosófica, porque o humor te consegue tirar um pouco dessa dureza, crueza da vida, e você fica, igual você vê um bom filme, você ouvir um bom humor, você sai um pouquinho do sofrimento e passa alguns minutos, como você falou dessa moça que tinha perdido o marido. Naqueles momentos, ela estava aliviada, né? É terapêutico. O que a gente tinha de relato de gente dentro do hospital, teve um rapaz que veio conhecer a gente aqui, que ele fazia hemodiálise. Uau! Ele tá assim, enquanto eu ligava o radinho aqui, o pessoal furava meu braço, eu nem percebia. Eu dando risada na máquina de hemodiálise. Loucura, né? Aí que tá a questão. Se você faz uma piada sobre doente, por exemplo, de gente, você vai morrer, não sei o quê, tá à beira da... É aí que você perdeu a sua linha. A gente, de vez em quando, perdia. O Alex, principalmente. Eu acho legal vocês admitirem isso, que vocês erravam. Né? De vez em quando a gente perdia, principalmente com essa questão assim, você tem um jeitinho daquilo, esse aí, né, o homem não fala assim, não tem jeito, era ao vivo. Mas quem entendia e ria junto com a gente. Tipo assim, não fez por mal. Ele não está querendo me ofender. O humor não deve ofender. Se ofendeu, não é humor. Essa questão de humor negro que o pessoal fala, igual ele brincou aqui, vamos bater o toquinho. Você tem que tomar muito cuidado, assim. É brincadeira, beleza. Mas um pai não pode não gostar. Aí você evita. Perfeito. Vamos ouvir mais uma pergunta que vem direto da redação com a querida Risa Castro. Cássio, o templo pode ser usado para um stand-up comedy? Eita, vamos lá que... questões polêmicas. Eu já tive o prazer, e duas pessoas que eu gosto muito, o Jonathan Nehmer e o Pastorzão, já entrevistei os dois, gosto muito deles. Né? São ótimas pessoas, assim, pessoalmente. O Jonathan é louco, aquele cara é louco, assim, ele entra nos meios de estúdio e tudo. Mas o Pastorzão, confesso que eu nem sei, porque ele sempre mandou para mim... convites dizendo assim, estou indo no teatro tal. Uhum. Mas o Jonathan, eu sei que o Jonathan Nehmer, ele faz stand-up em igrejas. Sem querer te apertar, mas já apertando, o que você pensa sobre isso? Eu não gosto nem de stand-up e nem de stand-up na igreja. Não é um estilo de humor que me agrada. Eu acho que já deu. Humor, assim, humor para mim é uma arte. Tem arte ruim, tem arte boa. Uhum. E quem é um bom artista do humor, ele é muito bom. E a maioria, para mim, é ruim. Assim. Porque justamente o que eu estou falando, cara, tem assuntos, tem determinadas coisas que nós, como cristãos, assim, a gente tem que evitar.
essa questão do stand-up na igreja, assim, o stand-up, o que é um stand-up? É uma comédia meio que sem roteiro, meio solta, sem script. Começou nos Estados Unidos, né? Os caras iam pra barzinho. Ed Murphy, né? Exato. Essa galera, o próprio Jim Carrey começou fazendo isso também há 40, 30 anos atrás. E fala sobre tudo. Se você pegar stand-up, jogar na internet e ver stand-up, eles falam sobre todos os assuntos. E aí vai chegar em algum assunto que você não deve falar, assim. E nós vamos entrar na questão da igreja virar lugar de entretenimento. Pois é, tem uma matéria com um cristão que faz stand-up. Vamos ver essa matéria, depois a gente comenta um pouquinho. Farofa, vamos lá. Olá, meu nome é Robinho, sou mais conhecido como Robinho CQG. Em 2012 eu criei um canal no YouTube chamado Crente que é Gente. E esse canal ele ficou um pouquinho conhecido por conta de uns telefonemas que eu fiz para alguns cantores gospel e tal. E aí, logo em seguida, teve uma repercussão bem bacana. Eu comecei a receber alguns convites e foi um pouco assustador, porque eu não esperava isso, eu não fiz o canal para isso. E eu senti a necessidade de fazer algumas apresentações. Nessas apresentações eu comecei a agregar o stand-up, né, trabalhar com humor em apresentações. Comecei em igrejas e hoje eu estou fazendo também alguns teatros, né, viajando pelo país, fazendo humor em teatros. Pastor com diácono. Me ajoelhou na intercessão, né? Daqui a pouco eu só senti um sufocamento, intercedendo, fazendo batalha espiritual. Ele, diabo, eu te repreendo, solta da minha garganta agora. Solta, eu te repreendo. O irmãozinho do lado que eu tocou, irmãos. Não é o diabo não, o senhor ajoelhou em cima da gravata aí, ó. E uma das coisas que na minha mente mudou bastante, a respeito do humor principalmente, é que me perguntavam muito sobre o humor gospel, né? Humor cristão e humor secular. E essa foi uma questão que mudou muito na minha mente. Porque para mim continua assim, existindo dois tipos de humor. Mas o humor bom e o humor ruim. Aquele que é saudável e aquele que não é para a família, podemos dizer assim, não é bom, né? Um humor que é pesado, né? Então assim, eu mudei muito esse conceito. Hoje eu busco fazer, lógico, humor saudável, humor para a família. E não somente com temas cristãos, eu acho que o dia a dia nosso, ele tem muita coisa engraçada acontecendo a todo tempo com a nossa família, enfim. Um dia elas brigaram. Tiveram uma contenda e brigaram entre elas. Aí o que aconteceu? Não se falaram, mas continuaram sentando uma do lado da outra, porque o lugar ali era delas. Um belo dia o pastor, fazendo uma interação com a igreja, foi pedindo para cada um falar um versículo. Aí foi falando assim, meu pastor, aquele negócio, chegou na vez de uma delas. Aí ela virou e falou assim, eu sou o sal da terra. Aí chegou na vez da outra que estava do lado. Aí ela falou, se o sal perder o sabor, não serve para nada, só para ser pisado. E eu enxergo o humor hoje como uma ferramenta muito interessante para você alcançar as pessoas. Porque quem não quer rir? Quem não gosta de se alegrar? Quem não gosta de dar uma gargalhada? Então o humor ele é uma ferramenta muito incrível. Aí sim entra a questão de agregar o humor como ferramenta de evangelismo. E é o que eu faço. Eu utilizo do humor, mas também utilizo ele para evangelizar, para edificar. E eu tenho feito isso em apresentações com humor e palavra em igrejas e em teatros com apenas apresentação de stand-up em festivais, enfim. E é mais ou menos isso aí que eu faço. Interessante, né? Então foi muito bom o que ele colocou, Robinho, porque ilustra muito bem aquilo que a gente estava conversando, né? E opinião, graças a Deus, a gente tem direito de concordar ou discordar. Claro. Então, assim, eu confesso que até o Beto estava falando, né? Muito por causa da sua formação, origem presbiteriana e tudo. Mas eu acho que cabe numa mensagem um bom humor na mensagem. A minha posição é essa. Mas eu tenho dificuldade durante a liturgia, durante o serviço, durante o culto, você coloca um stand-up e depois, às vezes, quem fez o stand-up canta um louvor, e pior que aí o louvor vira só como transição, porque, sabe, a música fica só como uma transição, para depois vir a mensagem. Eu tenho dificuldade, mas assim, respeito quem não tem. Eu tenho dificuldade porque eu acho que são coisas diferentes, cara. Vai entrar naquilo que a gente está falando de questão do lugar, né? Eu penso assim, as coisas hoje em dia não estão para... Enquanto a gente está fazendo stand-up dentro da igreja, lá fora, o mundo não está dando muita risada, não. Assim, o mundo está triste. Tá. Não significa que... Eu não sou pastor, mas eu acho que o pastor usar de ferramentas para prender a atenção, porque, afinal de contas, ele está fazendo ali um discurso, é uma oratória. Sim. E tem as ferramentas. É uma dosezinha de humor, é uma pausa, uma respiração para as pessoas assimilarem e tudo mais.
Agora, quando o humor ele vira o foco principal, eu vou porque fulano é engraçado, pra mim já perdeu toda a razão aí. É preocupante aí, né? E essa questão do humor, assim, que eu penso... Tem aquela música que fala, né, que você descobre que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Então, assim, nem tudo é de rir. Tem que ter dose. A gente sempre volta no balaio, porque é uma missão que a gente teve, e é uma missão de humor todo dia, assim... Tinha dia no balaio que a gente começava rindo e terminava chorando. O pessoal ligava aqui, gente, estou passando por isso, estou passando por aquilo, a gente chorava junto, ou a gente mesmo com problema. Se você ri demais do que está acontecendo, ou lá fora, é o que você disse aqui, um cara que consegue fazer piada sobre uma tragédia que está acontecendo em Los Angeles, com um monte de morto, e pode pesquisar na internet que você vai achar. E muito. Se você entrar na matéria lá dos portais falando... Você vai ler o comentário, você vai ver como é que a nossa sociedade está. O pessoal fazendo piada e desrespeitando o luto de muita gente. Né, cara? Você quer ver esse tipo de gente aparecer quando morre alguém. Morreu um cantor, morreu um ator, seja quem for, você vai ler o pessoal fazendo piada com a morte de uma pessoa. Pô, a família do cara tá chorando a morte dele. É uma insensibilidade. Não, o selfie em velório, Farofa, não sei se vocês em casa já viram, morre alguém famoso, tem gente fazendo selfie em velório para pegar o caixão de fundo, para dizer que foi no velório do cantor famoso, da pessoa famosa. Exato. Fazendo de um mau gosto, né, cara? Agora, trazendo isso para a igreja, assim, é claro que existe um contraponto, que essa geração nossa que não pode falar nada, que você não pode fazer brincadeira nenhuma também, na igreja isso sempre aconteceu. A igreja sempre foi muito fechada para o humor. No meio cristão entre si, geralmente, assim, as pessoas ficam sem graça de brincar um com o outro, que não, vai que o irmão acha que eu não sou sério, um pastor mesmo, às vezes a piada vem na sua cabeça, e você fala, não vou soltar essa piada. Você pensa duas vezes. Né? Porque os irmãos podem não achar muito. A igreja sempre foi muito fechada. E hoje em dia está assim em todos os lados. E eu acho que é nosso papel quebrar um pouco disso, que o humor ele é um remédio. Por isso, assim, sabe, eu faço questão, esse próprio programa que você está assistindo, né, Bate-Papo, a gente conversa com a nossa direção, nós temos a editora, temos toda a equipe de produção. A pegada aqui é bate-papo e leve. Entendeu? Óbvio que, eventualmente, tem por exemplo, a pedofilia outro dia, aí não tem jeito de a gente dar risada. Mas, via de regra, vamos deixar uma coisa mais leve, a hora do almoço, né? Porque eu não sei se você em casa, mas eu, por exemplo, programa quando fica muito chato, sabe? Programa muito assim pra baixo, cara, eu mudo. Porque, pô, a vida já tá tão dura, né, cara? E quem está em casa, liga a televisão, quer entretenimento. Televisão é entretenimento. Internet é entretenimento. Teatro é entretenimento. Igreja não. Exato. Essa que concordo. Igreja não é. Concordo. Pode ter um humor lá, mas em doses... Mas não é o foco. Não em doses cavalais, em doses medicinais. Gastou hoje, hein? Você estudou para vir fazer o programa. Um abraço pro pessoal do Telecurso 2000, sempre vão fazer, né, Cássio? Claro que é adequado, diz aqui uma pessoa que é a Lorena de Brumado, Bahia. Claro que o humor é adequado, a alegria do Senhor é a nossa força. E, na verdade, a piada é algo engraçado dentro do sermão. Traz muitas vezes a nossa mente para os nossos dias. Aplica o sermão, né? Ela é de Brumado, Bahia, diz que o programa está muito bom. Nossa querida Lorena. Obrigado, Lorena. Outra mensagem que manda o Ronaldo Alves, que é de Tuneiras do Oeste. Ele pergunta, tem respaldo bíblico? Eu não sei o que ele pergunta. Será que o humor tem respaldo bíblico? Será que é isso? Eu acredito que sim. Já nos perguntaram isso. Eu acho que o humor, o respaldo do humor é toda vez que a palavra regozijo aparece. Que regozijar é você estar alegre demais a ponto de você transparecer aquilo. E como é que você vai transparecer alegria sem demonstrar humor? Tipo assim, nossa, gente, hoje eu estou muito feliz. Não tem como. Então, o humor, para mim, é o regozijo. Mas até o regozijo tem o seu... Eu lembro, acho que eu lembro que o que eu gravei, foi até para a atual nossa diretora do programa, a Vanessa, ela era repórter na época, me entrevistou sobre humor para o Balaio. E eu estava estudando alguns textos na área de filosofia, na área de teologia também, que a palavra humor vem da mesma palavra de humus. E humus é a mesma palavra que gera o ser humano. Então, humano, humus, humor, tem a mesma origem. Então, quanto mais humorado, bem-humorado eu sou, mais humano eu sou. Porque isso é muito sério, sabe? O humor faz parte da essência. Pega bebê, a criança, ela tende a sorrir, ele tende a entrar em gargalhada. Nós vamos ficando chato com o tempo, nós vamos ficando ranzinza com o tempo. E falta de humor separa as pessoas, né, Cássio? Uma pessoa bem-humorada, geralmente, ela está sempre rodeada por alguém. Sim. Uma pessoa mal-humorada, ninguém quer ficar perto. E como é que você vai transmitir, como é que você vai pregar, como é que você vai demonstrar alguma coisa se você é uma pessoa que não tem uma ferramenta boa de trazer para perto?
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.